Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trabalho Legal que vai mostrar. Câmara dos Deputados celebra 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho com sessão solene. Ambiente corporativo. Exige muito de nós, não é mesmo? Porém, o excesso de tarefas e a tensão podem acabar gerando estresse no trabalho. Vamos conhecer como funcionam as leis trabalhistas para a categoria pilotos de avião. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E a nossa primeira matéria vai mostrar que a Sadia foi condenada em R$1 milhão por dano moral coletivo por não fiscalizar corretamente a prestação de serviços de empresa terceirizada. Alojamentos precários para trabalhadores motivaram a atuação do MPT. Agora o alimento está embalado, refrigerado e para muitos o frango pode ser servido no lanche, almoço e até no jantar. Chega a dar água na boca só de ver o preparo. Mas quem é só consumidor às vezes não sabe o que se passa. Por exemplo, como funciona a produção dos alimentos. E também quais são as condições dadas àqueles que lidam com o produto até chegar até a sua mesa. Pois é, para lidar com o ramo de alimentos é preciso muito cuidado. E não foi isso que aconteceu com a Sadia, empresa pertencente ao grupo BRF. A companhia ficou irregular por não fiscalizar corretamente a prestação de serviço de uma empresa terceirizada, responsável pelo apanha-aves. A situação era complicada. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a empresa terceirizada oferecia alojamentos precários, sem janelas e com instalações sanitárias e elétricas irregulares. Os empregados ainda dormiam no mesmo cômodo que estava instalado o fogão, além de sofrer com o que é básico, a falta constante de água potável. Mas a situação não para por aí. Os chuveiros também não tinham qualquer privacidade e as carteiras de trabalho não foram assinadas. Outro problema detectado foi a falta de equipamento de proteção. Por todas as irregularidades, a empresa foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho e terá que pagar um valor de R$1 milhão por dano moral coletivo. Em defesa, a empresa alega que as denúncias constatadas nos autos de infração lavrados por auditores fiscais consistiam em situação singular, em razão de uma sociedade realizada por 4 empresários que desenvolveram uma empreitada mal sucedida e que isso não existe mais por lá. Mas, mesmo assim, alguém sofreu danos. Para a terceira turma do TRT do DF, é positivo o fato de a empresa não possuir mais trabalhadores em situação precária, mas isto não afasta o dano já consumado, nem o risco de que a situação volte a ocorrer, o que justifica a atuação do Ministério Público e a decisão judicial que coíbe tal prática. A decisão em segunda instância prevê o cumprimento de 16 obrigações com destaque para o fornecimento de equipamento de proteção individual, de água potável e a realização de treinamento e manutenção de instalações elétricas em condições seguras. O dano moral foi estipulado em R$1 milhão e a multa por descumprimento é de quase R$500 por dia e por trabalhador. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene em homenagem aos 70 anos de criação do Tribunal Superior do Trabalho e 75 anos da Justiça do Trabalho. Uma comemoração de 7 décadas após o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, assinar o decreto que integrou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou da sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho, consciente do papel fundamental que deve desempenhar para promover essa pacificação social, essa harmonização das relações de trabalho, ela sabe que, encontrando um ponto de equilíbrio na distribuição dos custos do trabalho entre o capital e o trabalho, ela vai conseguir efetivamente contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Portanto, temos muito a comemorar neste dia. A vice-procuradora-geral do Trabalho, Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, e representantes do Judiciário Trabalhista também prestigiaram o evento. Para a ministra Maria Cristina Peduzzi, a solenidade promovida pela Câmara é uma reafirmação do princípio constitucional da harmonia entre os poderes,
e apontou a celeridade da Justiça do Trabalho. O Poder Judiciário Trabalhista vem se destacando e as estatísticas é que afirmam o que vou aqui repetir, vem se afirmando como uma justiça célere que presta jurisdição com eficiência e observando também o princípio constitucional da celeridade, né? Nós estamos 100%, já as varas estão 100% observando o processo judicial eletrônico, o que dá dinamismo, né? A movimentação e as decisões. E nós temos um percentual de congestionamento pequeno, se comparado com a justiça, digamos, estadual. Então, é uma justiça que efetivamente vem se destacando por produção célere, né, e eficiente. O ministro Ives Gandra ressaltou a vocação conciliadora dos magistrados trabalhistas para pacificar os conflitos. Não tenho dúvida, no momento em que nós passamos até um vídeo mostrando como a Justiça do Trabalho tem colaborado para pacificar esses conflitos coletivos do trabalho, é algo que muitas vezes a população não tem ideia. Quando você sofre uma greve de aviação, uma greve de metrô, de ônibus, se a greve realmente é deflagrada, nós temos um transtorno enorme. Agora, o que mais impressiona muitas vezes é saber que muitas dessas greves elas não ocorrem porque há juízes do trabalho fazendo essa conciliação, fazendo essa mediação e impedindo, graças a essa capacidade, essa vocação de conciliação, fazendo com que as partes se componham. Então, nós quisemos mostrar nesse dia a capacidade que nós temos de pacificar a sociedade, fazendo essa justiça social que todos esperam. Na oportunidade, muito se falou da consolidação das leis do trabalho. É certo que já aconteceram muitas alterações em relação ao texto original de 1943 para atender às mudanças que aconteceram nas relações de trabalho, já que o documento unificou a legislação trabalhista existente no Brasil. Para o procurador do Trabalho, José Pedro dos Reis, a flexibilização das leis trabalhistas é um retrocesso. Bem, a flexibilização, na verdade, é uma retirada de direitos trabalhistas. E há um retrocesso social com essa retirada de direitos, que eu, inclusive, não chamo de reforma trabalhista, mas de destruição de direitos sociais. E órgãos internacionais, como a própria ONU e o FMI, já chegaram à conclusão de que essa retirada de direitos sociais não melhora em nada para a situação econômica do país. Então, esse retrocesso social, com essa proposta de retirada de direitos trabalhistas, ela vai gerar maior desigualdade social, exclusão e, além de tudo, vai gerar para o trabalhador, para a família do trabalhador, uma renda menor e, com isso, a concentração de renda nas mãos de poucos e muitos com pouca renda. Então, o trabalhador vai ser prejudicado novamente. E por isso nós somos contra a retirada de qualquer direito trabalhista e entendemos que os direitos trabalhistas vigentes, eles atendem e que o trabalhador não pode ser prejudicado com essa reforma que é aí proposta. Depois do intervalo, estresse no trabalho, considerado um dos maiores males da atualidade. A pressão no trabalho pode evoluir para o estresse e esse estresse pode contribuir para agravar quadros ansiosos e depressivos mais significativos. A síndrome de burnout, de esgotamento profissional, é exemplo disso. Pressão para ser o melhor no que faz, para cumprir metas, altas expectativas sobre o desempenho profissional e longas horas na empresa. Tudo isso contribui para transformar o local de trabalho num ambiente estressante. O trabalhador ele tem direito a um ambiente de trabalho saudável, digno para ele. O empregador possui o dever de zelar por essa questão.
Algumas profissões, como professores, profissionais da saúde que têm a responsabilidade de salvar vidas e policiais e bombeiros que correm o risco iminente de morte, estão entre as funções que mais estressam e levam os profissionais ao afastamento. Foi o caso deste policial, que prefere não ser identificado. Ele precisou ser afastado para tratamento psicológico após um colega morrer baleado nos braços dele. Teve uma situação em que um policial foi alvejado, né, recebeu um tiro no abdômen. Ele fazia a segurança da embaixada e ele estava no chão e eu consegui pegar ele no colo ali para ver o que tinha acontecido. E ele falou para eu não deixar ele morrer. Logo depois ele faleceu. Eu sentei e não consegui mais levantar. Fiquei em estado de choque, né, por conta do meu companheiro ali vinha falecendo no meu colo. Foi um processo de quase 3 meses. Para voltar efetivamente para as ruas. Foi bastante tratamento psicológico. Eu, graças a Deus, não precisei tomar remédio, não precisei passar por um psiquiatra. O policial conta ainda que a cena não saía da cabeça dele e que isso o fazia perder noites de sono. E sempre que sentia cheiro de grama molhada, vinha a lembrança do acontecimento. Por mais de 3 meses, quando eu sentia aquele cheiro de grama molhada, eu lembrava do caso. E chegava a chorar, ficava cabisbaixo. Então, assim, eu passei por um trauma que foi demorado. Hoje já passou, hoje está tranquilo, porque já tem mais de 8 anos isso. Mas eu fiquei muito tempo tendo pesadelo, quase um mês sem dormir direito. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que todos os anos, aproximadamente 2 milhões de homens e mulheres, uma média de 5.400 pessoas por dia, morrem devido a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Para especialistas, o estresse no trabalho ocorre no mundo inteiro e afeta todos os trabalhadores e profissões. Cair por terra essa ideia de que psiquiatra e psicólogo é só para louco, né? Na verdade, a gente trabalha muito essa questão da prevenção, a gente faz um trabalho, né, que possa auxiliar a pessoa também a fazer escolhas mais assertivas, né, se manejar de forma mais adequada ao seu estresse. Então, tudo isso não necessariamente é uma pessoa louca, mas é uma pessoa que está sofrendo e que está precisando trabalhar esse sofrimento que ela não dá conta sozinha, né? Então, eu acho que esse tabu de que psicólogo e psiquiatra é só para louco e não se fala nisso, é importante a gente quebrar, sim. Atualmente vivemos em um mundo onde a pressão para cumprir as exigências de uma vida moderna está cada vez maior e no trabalho não é diferente. Em São Paulo, o Ministério Público do Trabalho registrou no ano passado mais de 1.000 processos abertos para investigar empresas onde trabalhadores foram afastados por causa de doenças ou acidentes relacionados à atividade. A psicologia mesmo, ela pode trabalhar de forma preventiva, né? Isso é muito importante. Então, se você já está começando a sentir um sofrimento, já está difícil de trabalhar, tem um peso, alguma coisa incomodando, você pode procurar antes de chegar nesse ponto de afastamento para não precisar chegar nesse ponto. Então, isso é muito importante. O trabalho preventivo, às vezes, é mais importante do que esse tratamento para um problema que já se fixou. Um dos distúrbios característicos do mercado de trabalho atual é a chamada síndrome de Burnout de esgotamento profissional. A principal característica desta doença é o estado de tensão emocional e estresse crônicos, provocado por condições de trabalho desgastantes. O empregado ele tem direito ao afastamento para exames médicos e para demais rotinas médicas, inclusive ultrapassados 15 dias, ele tem direito à concessão de auxílio, seja auxílio-doença comum, seja auxílio-doença acidentário. Mas ele tem todo o direito de resguardar sua saúde física, mental e psíquica. O estresse, quando ele chega a um nível de cansaço, ele é perfeitamente compreensível dentro do ambiente de trabalho. Agora, quando ele ultrapassa, chegando a uma síndrome de esgotamento, chamada síndrome do burnout, ou então a outras consequências físicas prejudiciais à saúde desse trabalhador, ele tem que tomar determinados cuidados para com a saúde dele, se preocupar e resguardar esses determinados direitos que ele possui. Dados da Previdência Social mostram que, atualmente, o estresse é o terceiro motivo que mais provoca afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Segundo a Previdência, o problema só perde para traumas provocados por acidentes e pelas doenças por esforço repetitivo. Uma coisa muito importante, em primeiro lugar, é aprender a identificar que você está nessa situação, né? Quem sente que está sofrendo demais para ir para o trabalho, está sendo um peso ir para o trabalho, você começa a ir só
só porque é seu ganha-pão, não tem nada que possa gerar prazer, isso já é um sinal de que existe algum estresse ali, né? Relações entre a equipe de trabalho, relação com a chefia, tudo isso pode estar influenciando também. Então, identificar esses fatores é muito importante, em primeiro lugar. No próximo bloco, a profissão de aeronauta possui diversas particularidades. Vamos conhecer o que disciplina a lei da categoria. Para ser um piloto de avião, é necessário que o profissional tenha compromisso com a segurança e se dedique aos estudos e treinamentos. Realizar voos privados ou comerciais, zelar pela segurança dos passageiros, receber e seguir orientações da torre de controle são algumas das funções desses profissionais. A categoria conta com proteção de normas especiais. Pilotos de avião. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Quando não estão no comando de alguma aeronave por aí, provavelmente estão no aeroporto ou em algum estado do país descansando, após uma rotina cansativa de trabalho. Mesmo de folga, as malas precisam estar prontas para o próximo dia de serviço. Afinal, são os trabalhadores que mais viajam em comparação a outras profissões. Os aeronautas, em menos de 24 horas, podem estar em várias cidades do Brasil. Por exemplo, pela manhã em Brasília, à tarde no Rio de Janeiro e à noite em Manaus, quem sabe. Para eles, mais importante do que a origem e o destino são os passageiros. No Brasil, para atender milhões de viajantes, mais de 14 mil pilotos precisam estar a postos, prontos para decolar. Paulo é piloto há 16 anos e sabe muito bem como é isso. Muito mais do que o orgulho, em ser piloto, eu acho que aí por trás desse orgulho tem o orgulho da responsabilidade em ser piloto, em conduzir uma aeronave e em conduzir as pessoas. Com segurança, todas as pessoas que estão ali dentro. A propósito, comandante, como é a rotina do piloto? A gente recebe aí a nossa escala de voo no final do mês, ela é mensal, Temos que ter aí 8 folgas mensais. Então, dentro dessas 8 folgas mensais é onde vem o nosso planejamento pessoal. Fora disso aí, todos os outros dias trabalhando, alguns dias pernoitando fora da nossa sede, Alguns a gente tem aí, podemos pernoitar na nossa residência. E a vida ela é bem dinâmica, Hoje você está num voo aqui com uma tripulação, amanhã você já tem outra tripulação, outros amigos. É um pouco dinâmico isso. Em termos de distância, é possível cruzar o Brasil de norte a sul em um dia, Você pode voar aí 8 horas, num máximo aí de 12 horas de jornada. Então hoje a gente pode estar pernoitando em Manaus e amanhã estar pernoitando em Porto Alegre. Inclusive, eles ficam de sobreaviso pela possibilidade de acontecer alguma urgência. O piloto ele é escalado para o voo. Em alguns dias ele pode ficar na sua cidade, na sua residência, mas escalado como sobreaviso. Caso alguma coisa aconteça com o piloto que está escalado efetivamente para a missão, para a viagem, ele sai do voo, o setor de operações da empresa retira ele do voo e aciona o piloto de sobreaviso que vai fazer essa viagem. Essa rotina chega a ser bem puxada. O trabalho pode chegar até 15 horas por dia, dependendo do trajeto de um estado para outro ou até em viagens internacionais. Eu já trabalhei em empresas brasileiras fazendo voo doméstico e hoje eu trabalho numa empresa americana, então mais ou menos metade dos voos que eu faço são voos internacionais, voando às vezes eventualmente para a Europa, eventualmente para a Ásia e uma outra metade são voos dentro dos próprios Estados Unidos. Não é só do equipamento de voo que ele entende. O comandante ainda sabe muito bem das leis que regem a categoria. Normalmente, antes de começar uma jornada, a gente tem que ter tido um repouso. Então, a empresa precisa nos assegurar que ou eu estava na minha casa, na minha base, durante um número específico de horas antes de iniciar uma jornada de voo, ou se eu estiver fora da minha base, a empresa ela tem que me colocar em acomodações, em um hotel, para que eu possa estar bem descansado, bem repousado para a jornada. Essa jornada, eventualmente, ela pode durar 12 horas ou até mais, se eu tiver mais tripulantes dentro do avião. Então, voos domésticos são normalmente 2 pilotos.
É uma jornada máxima de 12 horas, mas alguns voos internacionais podem durar, em aviões grandes, podem durar até 15 horas, 16 horas. Nesse caso, a gente às vezes tem 3 pilotos, 4 pilotos. Então, algumas vezes esse repouso ele vai de 12 horas até 24 horas antes da minha jornada. E ao término da minha jornada, eu também tenho um repouso mínimo obrigatório antes de assumir qualquer outra função. Na última década, a aviação comercial brasileira experimentou um grande crescimento, tornando atraentes todas as profissões relacionadas ao setor, desde o mecânico de aeronaves ao comissário, do controlador de tráfego aéreo ao piloto. No Brasil, os números de novos profissionais triplicou. Segundo a Organização Internacional de Aviação, em 2030 serão necessários mais de 517 mil novos comandantes. E falando em recém-comandante, aí está ele. Pedro já é piloto há 4 anos. Pedro afirma, chegar até aqui não foi fácil. Foi uma profissão que eu escolhi muito antes de querer qualquer outra coisa, eu já queria aquilo para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, sempre quis viver da aviação. Eu acredito que eu consegui atingir o meu objetivo de vida, consegui viver daquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu sempre quis fazer, com o apoio dos meus pais, dos amigos, de várias outras pessoas que estiveram comigo nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, é demorada, tem que estudar bastante, tem que buscar bastante esse objetivo, mas hoje o maior sentimento que eu tenho é o sentimento de realização. Eu estou onde eu quero, da forma que eu sempre almejei. A jornada é a duração do trabalho do aeronauta, contada sempre entre a hora de apresentação no local de trabalho e a hora em que os trabalhos são encerrados. Jornada na base domiciliar deve ser contada a partir de hora de apresentação do piloto no local de trabalho, ou seja, no hangar, aeroporto ou algum pátio de decolagem. Já fora da base domiciliar, a jornada será contada a partir da hora da apresentação do aeronauta no local estabelecido pelo empregador. Nestas duas situações, a apresentação no aeroporto não deve ser inferior a 30 minutos da hora prevista para o início do voo. A jornada será considerada encerrada 30 minutos após a parada final dos motores. Esse tempo que fica à disposição, ele não é contado somente esse tempo de voo, né? É contado também o tempo que está à disposição da empresa, do empregador. Então é uma jornada bem exaustiva por conta disso, né? Não conta só as horas que estão ali realmente dentro da aeronave, mas fora dela também. A lei fixou ainda limites máximos para as horas de voo por mês, trimestre e ano. De acordo com o artigo 28 da Lei dos Aeronautas, hora de voo ou tempo de voo é o período entre o início do deslocamento ao término do voo, quando os motores são desligados. Já o artigo 30 revela os limites de tempo de voo do tripulante. Em casos de aviões convencionais, por exemplo, por mês são permitidos 100 horas, no trimestre 270 horas e anualmente 1.000 horas. Já em aviões comerciais, o limite por mês chega também a ser 100 horas, com 230 em 3 meses e a 935 por ano. A atividade de aviação comercial não para. Mesmo em domingos e feriados ou em períodos noturnos, os pilotos estão ali para trabalhar, sem falar do sobreaviso e reserva. A profissão de piloto foi regulamentada no Brasil em 1984 pela Lei 7.183 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ela define os principais direitos e limites a serem respeitados, por exemplo, as horas de jornada de trabalho e descanso. Sobreaviso é o período de tempo não excedente a 12 horas, em que o aeronauta permanece em local da própria escolha e fica à disposição do empregador, devendo se apresentar no aeroporto ou local determinado em 1h30, após receber o chamado para o início da tarefa. Já a reserva é o período de tempo em que o aeronauta permanece, por determinação do empregador, em local de escolha dele. O período de reserva para aeronautas de empresa de transporte aéreo regular não pode passar de 6 horas. Como previsto no artigo 3º, por prazo superior a 3 horas, o empregador deverá assegurar ao aeronauta acomodações adequadas para o descanso do profissional. Para combater o desrespeito aos pilotos e às leis trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho está de olho nas linhas aéreas. O aspecto mais preocupante na legislação que rege os aeronautas é a questão de jornada de trabalho e escala de serviço, que precisam urgentemente ser alterados pelo Congresso Nacional, em razão de que é uma legislação ultrapassada, de 1984, e não segue os princípios ditados pela nossa Constituição Federal em 1988, que é a de 8 horas por dia, com no máximo 2 horas extras e 44 horas semanais.
Para se ter uma noção, no artigo 21 da lei que trata dos aeronautas, permite uma jornada até de 20 horas diárias. Então, é algo que não pode prevalecer no momento em que se busca a regulamentação de jornadas no Estado Democrático de Direito e também, principalmente, questão de segurança no voo, né? E, então é importante, porque uma iniciativa do Congresso Nacional para alterar essa legislação para que os aeronautas possam trabalhar e descansar. Participe do programa Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos no programa da semana que vem.